E agora nós vamos receber aqui o nosso companheiro João Vasconcelos, da nossa Vasconcelos Autoescola, uma das melhores autoescolas da cidade, com um tratamento realmente maravilhoso. Eu conheço bem, conheço o João há muitos anos, né, e tenho o maior prazer de tê-lo aqui conosco. Então, seu bom dia aqui, muito prazer tê-lo aqui conosco, o João Vasconcelos. Bom dia, Lauri, bom dia, ouvinte da Rádio Popular. É um prazer é meu estar aqui participando desse debate. Bom, então nós vamos falar agora do nosso segundo assunto, que é a questão da lei seca. É isso mesmo, olha, que coisa triste, né? O ex-coordenador da lei seca, que foi beneficiado por um habeas corpus. Então, vou explicar aqui mais ou menos o que aconteceu. Porque, na verdade, durou apenas um dia o pedido de prisão preventiva do ex-subsecretário estadual do governo e ex-coordenador da lei seca, Alexandre Felipe Vieira Mendes, que atropelou 4 pessoas e matou uma em agosto em Niterói, sem prestar socorro. Até conseguir o habeas corpus, Alexandre chegou a ser considerado foragido da justiça. No plantão judiciário sábado, o desembargador Roberto Távora revogou a decisão do juiz da terceira vara criminal de Niterói, Peterson Barroso Simão. Sexta-feira, o magistrado aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual, que acusa o ex-subsecretário por homicídio doloso, com intenção de matar, lesão corporal e omissão de socorro, e havia determinado a detenção porque o acusado havia intimidado PMs que foram ao local do atropelamento. De acordo com testemunhas, o ex-coordenador da lei seca, Alexandre Felipe Vieira Mendes, dirigia, em zigue-zague e aparentava estar embriagado quando atropelou a dona de casa, Silvana Braga de Souza, de 30 anos, e seus 2 filhos, de 2 e 5 anos. Não prestou socorro. Cerca de 400 metros depois, atingiu o pedreiro Hermínio Cosme Pereira, de 52 anos, que morreu no hospital. Nem assim ele parou. Seguiu até bater contra um poste. Apenas 16 horas depois, ele foi submetido ao teste de embriaguez. No dia seguinte ao acidente, ele chegou a admitir ter bebido meia taça de vinho, mas o desembargador optou pela liberdade do ex-subsecretário e justificou a decisão alegando que ele tem residência fixa, trabalha regularmente e não tem antecedentes criminais. É isso aí que aconteceu. Olha, o cara que faz uma lenha dessa, tomou meia taça de vinho. Não, mas ele tomou na saideira. Já não aguentava mais Meu beber. Deus do céu. Aí eu acredito. Olha só. Coronel Ronaldo. Rapaz, novamente a gente vê que a impunidade é uma coisa nesse país muito grave, né? A gente vê aí que o que ele cometeu, para mim, é um homicídio doloso, porque no momento em que você toma uma quantidade de álcool e se comporta dessa maneira e causando a morte de alguém, você agiu com vontade de agir, né? Você assumiu o risco que você poderia causar de matar uma pessoa, né, ferir uma pessoa. Então, na minha opinião, com toda a vênia, né, que a gente fala em direito, o desembargador, esse habeas corpus do desembargador é incabível, na minha opinião. E o problema tudo disso aí que são exemplos que a gente dá, principalmente para as pessoas que estão começando agora a dirigir, estão adquirindo a sua carteira de motorista, são exemplos que a gente dá de impunidade, né? Principalmente para os mais jovens, né? De que pode se beber, pode se matar e você vai continuar livre. Vamos falar agora com o expert dessa situação, né? Que é o nosso companheiro João Vasconcelos. João, essa situação é uma situação lamentável, lógico, evidente, mas eu queria de você, aí sim, a gente sempre vê aí tantas campanhas, né? Se beber não dirija, né? Se dirigir não beba, todas essas campanhas que têm sido feitas, e foi o que ele falou aqui, aquele que vai tirar a sua primeira carteira, ela já vai meio que, né, relaxar. Pô, não tem, como é que não vou ser punido? Como é que as coisas acontecem dessa forma? É um mau exemplo, como bem falou o Coronel Ronaldo, em relação a isso. Eu queria que você desse seu parecer em relação a essa situação. A verdade é que o ideal seria educar para não punir. E claro, prevenir para não bater. Mas aí, qual exemplo eu posso dar a um aluno que hoje começa a dirigir, e eu como instrutor, ele vai me perguntar por que não foi punido, ou foi absolvido, ou a omissão, por quê? E qual a resposta que eu darei ao aluno? Porque não foi julgado? Será julgado quando? Preocupa 2 pesos, 2 medidas, porque ele é uma pessoa influente, será que é por isso que ele conseguiu o habeas corpus? Se fosse outro, estaria preso. A verdade, a justificativa não há. O que não pode acontecer é um indivíduo beber
deve ter bebido essa meia taça de vinho, não existe na verdade. O cara ter feito uma lenha dessa que fez aqui, atropelar 4 pessoas, matar um. Quer dizer, isso aí é uma coisa, realmente é uma coisa lamentável. E isso não acontece, não pense que hoje nós estamos noticiando aqui, mas todos os dias nós estamos vendo reportagens em relação a essa questão. Questão de pessoas que bebem e tem causado acidentes, levado pessoas à morte. E isso tem que ser mais punido com mais rigorosidade, porque senão, realmente, as pessoas, os exemplos não vão ser seguidos. E você que trabalha com essa questão de autoescola, que ensina as pessoas a dirigir, que está ali para instruir as pessoas, para que eles, quando possam ir para as ruas, né, ter toda a segurança no trânsito. Isso eu quero até perguntar para você, essa questão, como é que essas orientações, como é que se faz essa questão, para que a pessoa possa sair dali, né, com uma certa segurança, para poder ir para a rua e não levar para o trânsito aí problemas que podem causar aí em outras pessoas. O próprio CTB, ele já diz que... CTB é o Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que ele nasceu para preservar a vida, não só do ser humano, como toda a fauna e a flora do planeta. Mas é preciso, de novo, dar ênfase à questão da educação. É preciso educar, mostrar a esse cidadão, através de canais de comunicação, o que ocorre quando bebe. Porque quando bebe, ele tendo consciência de que vai, de fato, causar acidente, não só. Porque quando vem a imprensa é porque morreu. Mas muitos não chegam, principalmente em cima dos veículos de 2 rodas. Hoje o veículo de 2 rodas hoje já está com 35% dos índices de acidente. Então é preciso dar muita ênfase à educação. É educar para não punir. É verdade. Coronel Ronaldo, essa questão, mais uma vez, o pior de tudo é que o cara é ex-coordenador da Lei Seca. Quer dizer, o cara que era responsável, né, por orientar, por zelar, né, no caso pela aplicação de todo esse projeto da Lei Seca, que é uma lei hoje federal, que foi feita justamente para diminuir a questão dos acidentes de trânsito, né, e causar mortes no trânsito, que na verdade hoje talvez seja, né, o maior índice de morte seja realmente em acidentes de trânsito, né, em todo o país. E isso realmente é preocupante. E aí acontece uma coisa dessa e fica meio que, né, há aquele certo receio da população. Pô, o cara que era responsável fez isso, como é que faz essa questão? Eu acho que você, quando assume um cargo público, né, principalmente um cargo público de relevância, como era o desse senhor aí, você tem que ter um mínimo de precaução naquilo que você age, naquele local que você frequenta, de como você age, né? Eu acho que hoje em dia, infelizmente, diferente de como era no passado, né, as pessoas não têm muito essa ética de se comportar, de tentar ser um exemplo em relação, estando ocupando um cargo público, né? E eu acho que tudo isso, que foi colocado aqui, tudo isso leva à educação, né? Se a gente tivesse campanhas de esclarecimento na mídia, dizendo como a pessoa se comporta quando ela consome álcool, campanhas de esclarecimento através da imprensa, talvez a gente tivesse um pouco mais de oportunidade. E o que eu coloquei, o judiciário tem que ser um pouco mais responsável nas suas decisões. Mais rigoroso. A gente tinha decisões aí que dava-se o homicídio doloso, né, o homicídio com vontade de fazer aquilo, com intenção de matar, mas a partir de um tempo parece que os tribunais agora não estão achando mais dessa maneira, não estão mais tendo essa jurisprudência. E isso é muito complicado. Eu acho que cada caso é um caso, né? E vou falar desse caso especificamente. Ele já tinha atropelado uma senhora com seus 2 filhos. Se ali ele para prestar socorro, exatamente, ele não tinha matado o senhor que depois ele atropelou. Então, na verdade, ele atropelou 3 pessoas primeiro, não parou, continuou e depois atropelou o 4º e matou. E não parou e depois só parou porque bateu no poste, senão talvez nem tivesse sido identificado. Então aí é que está o problema, cada caso é um caso. E esse caso, por exemplo, está comprovado, né, todos os erros que ele poderia cometer. Não poderia estar em liberdade de maneira nenhuma, ele não poderia estar em liberdade. Foi uma sucessão de erros que ele cometeu. Mas eu não estaria antecipando o julgamento. Eu sei, mas se nós temos aí pessoas que continuam com prisão preventiva relativa a outros tipos de crimes, também de grande gravidade, eu acho que deveria ser utilizado o mesmo tipo de critério. A prisão preventiva dele deveria ser mantida para que ele servisse como exemplo para que as pessoas não fizessem. Mesmo ele é um perigo para a sociedade. Mesmo que ele é um perigo para a sociedade. O ato dele é um perigo para a sociedade. Deixa eu te falar, tem outra coisa, Antônio Joaquim. O desembargador, quando deferiu a prisão preventiva dele, deferiu para que ele não pudesse usar
como a máquina pública, inclusive isso foi defesa, porque ele fez isso. Ele pegou um reboque e rebocou o carro dele antes de ser periciado. Então, na verdade, ele usou de má fé de tudo quanto foi jeito. Esse que é o grande problema. É o que eu estou falando, cada caso é um caso. Tem casos que acontecem, acidentes acontecem. Mas o dele foi uma coisa que realmente foi lastimável pela sucessão de crimes que ele cometeu. Não foi só um, né, João? E a omissão de socorro é crime, não só pelo Código Penal, também pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, ele desrespeitou não só o CTB, como desrespeitou também o Código Penal. Eu acho que você pode ficar até em liberdade quando você existe lá alguma dúvida no seu no processo, né? Alguma dúvida daquele seu ato, quando realmente você não vai causar nenhum tipo de impacto na opinião pública, mas numa situação dessa tão berrante, né? Uma coisa tão berrante, eu acho que com toda sinceridade deveria ser mantido preso até o julgamento dele. Não vai estar se antecipando, ele vai ter toda a defesa dele possível, mas eu acho que para ser um exemplo para a sociedade, isso deveria ser mantido. Deixa eu aqui dar logo, os nossos ouvintes estão ligando para cá, deixa eu dar as informações aqui. Nosso ouvinte Edna Pacheco Olímpio, do bairro Parque Felicidade, ela faz um apelo. Ela está dizendo que tem 2 filhas que estudam no Glorinha, no Instituto Nossa Senhora da Glória, ali na rua Albino Pará. E ontem houve um atropelamento de uma menina lá naquela região, né, em frente à escola. Ela diz que a rua está desse colégio, Albino Pará, como eu falei, não há nenhuma sinalização, nem um guarda. E ela está muito preocupada até em mandar as filhas para a escola, pois há uma aglomeração de crianças muito grande, e segundo ela, não é o primeiro acidente que ali ocorre, Ivan Santos. E a 5 metros do Glorinha tem um redutor de velocidade. E tem o colégio Flama também. E tem o Flama também, tem um redutor de velocidade. O que acontece é que ali, nos horários de pico de saída e entrada de colégio, da escola, só passa um carro. Só passa um carro. E às vezes o motorista acelera para não ficar parado, esperando o outro passar, porque fica carro aqui à direita e carro à esquerda parado. Só fica o corredor. Então, o corredor polonês. É importante o guarda municipal lá, né, que estiver parado irregularmente, multar. A verdade é que está precisando lá das autoridades públicas para fiscalizar lá. Fala, Antônio Joaquim. E aí vem a velha questão. O problema é a educação. Educação do motorista, educação das crianças. Falta muita porque, educação. Nessa linha de raciocínio, daqui a pouco só tem 2 alternativas para a solução. Ou proíbe o trânsito na rua, ou fecha a escola. É verdade. Infelizmente é uma realidade, Antônio Joaquim. É verdade. E tem aqui o nosso ouvinte Luiz Armando, aqui do bairro 25 de agosto, está agradecendo aqui ao João Vasconcelos e à instrutora Ângela, que convenceram a ele da importância do uso do cinto de segurança. Que legal aí. Exemplo de educação, né? Já tem que exemplo de educação no trânsito, né? Tem que realmente respeitar, leis foram feitas para ser seguidas, principalmente lembrando que, como eu falei aqui, a questão dos acidentes de trânsito, talvez seja hoje o maior índice de mortes seja em acidentes de trânsito, né, em todo o país, e isso realmente é preocupante. Então vamos tomar cuidado, gente, na hora de dirigir, principalmente quando chove. Como eu falei aqui, se sair para dirigir, para beber, não dirija. Leva aquele amigo que não vai. Hoje você não vai beber, vai de táxi. Mas zela por isso, porque olha, muitas das vezes talvez não aconteça nada com você, mas você pode estar tirando a vida de uma outra pessoa e fazendo uma família muito, muito infeliz. É vida, é o patrimônio. O que o senhor Antônio Joaquim está falando aqui, ó, é vida, é patrimônio, são coisas que realmente não tem volta. Então eu acho que, ainda mais que eu acho que quem tem sensibilidade vai viver com isso nas costas a vida toda, não é fácil não. Então vamos ter respeito, né? A gente sabe que acidentes às vezes acontecem inerentes à nossa vontade, isso é normal, mas se você puder ser cuidadoso, se você precaver, com certeza esse índice vai ser muito menor. Então quero aqui agradecer aqui a presença dos nossos convidados. E 11 horas e 35 minutos, Ivan Santos, estamos encerrando mais um debate aqui no programa do Mazinho.